Olá, turma, aqui é a professora Keila. Nesta videoaula eu estarei fazendo um resumo dos principais textos estudados na disciplina Introdução à Psicologia da Saúde, relativo ao segundo bimestre. Muito bem. A gente iniciou falando sobre o SUS, né? Como era antes do SUS, que o SUS significa Sistema Único de Saúde, uma política pública em saúde no Brasil. Antes do SUS, a saúde pública era apenas para quem contribuía para a Previdência, que na época chamava-se Finanças, e as ações da saúde eram basicamente campanhas de vacinação, controle de endemias e a medicina curativa. Teve marcos históricos que foram importantes para que fosse construído o SUS, fosse criado o SUS e fosse a sociedade como toda conquistando direitos. Então, teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986, teve a Constituição Federal, que também foi um marco pós-ditadura, a reforma sanitária, que veio, o SUS veio dessa reforma sanitária. Então, em 1990 foi criado o SUS. E ele é uma política pública que atinge todos os âmbitos, federal, estadual e municipal. E os campos de atuação do SUS incluem desde vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, as unidades básicas de saúde, os hospitais, hemocentros, hemodiálise, centro de diagnósticos, UPA, SAMU, pronto-socorro e assim por diante. E os pressupostos do SUS é a pessoa ter o acesso universal, então todas as pessoas podem ter esse acesso à saúde pública, integralidade das ações, ou seja, o que se faz numa UBS, todas do Brasil inteiro também fazem as mesmas coisas. Equidade, então igualdade nas ações, no trato, nos direitos, descentralização dos recursos e controle social. E como era o SUS? Como era a psicologia antes do SUS e depois do SUS? Então, antes do SUS, basicamente o trabalho do psicólogo era um trabalho de profissional liberal, que atendia em consultórios particulares, e tinha uma clientela restrita e voltada mais para o indivíduo, né? Para a pessoa que procurava pelo serviço, e não levava-se em conta o contexto social, familiar e assim por diante. Mas com o SUS, depois do SUS, então o psicólogo ele passou a ser um profissional dentre os outros profissionais da saúde, contratado mediante concurso, processo seletivo e trabalhando em instituições públicas, com ampliação do acesso da população à psicologia. Então foi um marco importante, porque com o SUS as pessoas puderam ter mais acesso à psicologia e é visto o indivíduo dentro do seu contexto social e familiar. É importante dizer que a área da saúde é uma das áreas que mais empregam psicólogos na saúde pública. E falando em níveis de atenção em saúde, isso nós já estudamos também, até no primeiro bimestre, que a atenção na política pública do SUS, ela está dividida em atenção primária ou básica, atenção secundária e atenção terciária. Conforme o nível da atenção, maior ou menor a sua complexidade.
Então, dentro da atenção primária, inclui-se a porta de entrada, que são as unidades básicas de saúde, o trabalho dos agentes comunitários de saúde, as equipes de estratégia de saúde da família, o NASF e outros serviços. Já no nível secundário, já são um serviço mais especializado, que aí incluem o CAPS, o SEREST, o SAI, o Hemocentro e assim por diante. E a atenção terciária, que é alta complexidade, então ela ocorre nos hospitais, em UTIs, nos grandes centros onde há maiores tecnologias, maiores recursos e assim por diante. E o que seria a atenção básica, né? Porque ela envolve tanto um aspecto curativo, mas muito mais preventivo, de promoção de saúde, para que as pessoas não adoeçam ou para que as pessoas cuidem, se responsabilizem pela sua saúde, para que elas saibam onde buscar esse serviço de saúde. Então, é um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Então, envolve muita coisa a atenção básica, é muito importante o trabalho da atenção básica, porque são os serviços os primeiros que as pessoas têm acesso. Então, quando alguém está doente, ou quando alguém precisa tomar uma vacina, ou precisa fazer um controle para ver como é que está a glicose, a pressão, se precisa fazer um curativo, precisa agendar uma consulta. Em primeiro lugar, ele vai recorrer à atenção básica. Então, a atenção básica ou primária, que é a mesma coisa, é a porta de entrada do SUS, tem o acesso universal, o estímulo à participação dos usuários, então, assim, é enfatizado para que as pessoas realmente procurem os centros de saúde, né? A abordagem, ela é integral, no sentido de procurar atender esse paciente, tendo visto ele por inteiro, como um ser completo, e não só cuidando de uma parte específica do seu corpo ou da sua doença. Então, incluem aí as UBS, Estratégia de Saúde da Família, agentes comunitários de saúde, NASF, saúde bucal, atenção domiciliar, dentre outros. E as ações da atenção básica envolvem saúde da criança, que aí incluem pesagem, incluem vacinação, saúde da mulher, planejamento familiar, parte de pré-natal, saúde bucal, controle de hipertensão e diabetes, tratamento contra a tuberculose e assim por diante. E os locais de atuação, então, da psicologia na atenção básica, geralmente são nas UBSs ou no NASF, que nós falaremos um pouco mais adiante. A estratégia saúde da família, inicialmente ela foi criada em 94, chamava-se Programa Saúde da Família. Hoje mudaram a nomenclatura, mas o serviço é o mesmo. Então, assim, estratégia saúde da família são equipes de profissionais que eles vão estar num território, quer dizer, num bairro, numa região, e eles vão dar assistência, tanto atuarem nas UBSs quanto nas casas desses pacientes, nessa região geográfica, cuidando da família, da saúde na família e da comunidade. É composto por médico, por enfermeiro, por técnico de enfermagem, por dentista, por técnico em saúde bucal e pelos agentes comunitários em saúde. Então, vocês veem aqui, não tem a presença do psicólogo obrigatoriamente, mas há textos, artigos, pesquisas em que, dependendo do município, eles incluem o psicólogo na equipe da estratégia de saúde da família. Então, isso vai depender de município para município, não há uma obrigatoriedade, mas é sempre bom quando tem, né? E aí, a pergunta que se faz, então, se as composições das estratégias de saúde da família
são restritas apenas a essas categorias que eu mencionei acima, onde a psicologia se insere? Então, a psicologia tem se inserido na atenção básica, como eu disse, muitas vezes na própria UBS, né, trabalhando lá de alguma maneira, ou nos NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família. O NASF antes chamava-se Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Família, e agora é Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Então, o NASF, ele também compõe de uma equipe multiprofissional de diversas áreas, e sim, no NASF tem, dentre a sua composição de profissionais, tem o psicólogo que faz parte do NASF, né? E o NASF vai oferecer apoio especializado às equipes de saúde da família e atenção básica, dando suporte clínico, sanitário e pedagógico. O NASF, ele é assim uma equipe especializada, então, de profissionais, de médicos, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, enfermeiros. São vários profissionais que fazem parte dessa equipe e que eles vão dar um suporte técnico, um suporte pedagógico especializado às equipes que atuam diretamente com os pacientes, seja nas UBS, seja nas casas das familiares. Então, é um apoio especializado, mas não é um ambulatório de especialidades. Também não é uma unidade independente, faz parte da atenção básica, mas não é a porta de entrada. A pessoa não vai, um usuário do serviço, não vai procurar um NASF, eu vim aqui porque eu preciso ser atendido. Eles, com certeza, vão procurar uma UBS e a UBS vai ver a necessidade, dependendo do caso a caso, se há necessidade desse atendimento ser feito pelo NASF. Dentre as ferramentas utilizadas pelo NASF, existe a clínica ampliada, o apoio matricial, o projeto terapêutico singular e o projeto Saúde no Território. O que seria essa clínica ampliada? É uma ampliação do olhar para o sujeito. Então, é ver nesse indivíduo que está precisando de ajuda, nesse usuário do serviço de saúde, que ele é muito maior e mais complexo do que a doença que ele apresenta, né? Então, é uma integração de diferentes saberes, como eu disse, vários profissionais, e eles vão tentar ver esse indivíduo realmente com um olhar ampliado, pensando em possibilidades para ajudá-lo. Eu digo sujeito, indivíduo, mas pode ser uma coletividade, pessoas do bairro, algo que seja necessário uma intervenção. O apoio matricial significa que o NASF trabalha como uma equipe de referência, como são vários profissionais de diversas áreas, eles são um núcleo de apoio, eles vão tanto fazer uma ação clínica direta aos usuários, dependendo do caso, ou eles vão fazer uma ação educativa com as equipes que atuam com esses usuários do serviço. O projeto terapêutico singular é pensado de que forma nós podemos ajudar essa comunidade, ou essa família, ou esse usuário do serviço, de uma maneira específica que atenda às suas necessidades, por isso singular. E o projeto Saúde no Território é porque eles vão também envolver a comunidade do bairro, para que as pessoas se mobilizem e também criem espaços para a promoção de saúde. Também nesse segundo bimestre, no finalzinho do primeiro, a gente já também foi estudando sobre a reforma psiquiátrica no Brasil. E vocês podem ver que, então, assim, até a época da ditadura militar no Brasil, houve uma repressão e, assim, uma inércia de tudo que dizia respeito a direitos sociais. Então, a luta para combater, contra a ditadura e os movimentos sociais e a luta pelas diretas já, por isso que tudo envolve história, né, gente? Foi todo um movimento. Então, assim, a sociedade foi se mobilizando no sentido,
a gente tem que ter direta já, a gente tem que ter uma constituição própria, a gente tem que ter a saúde não é só para quem contribui, que tem carteira assinada, tem que ser para todo mundo, né? O tratamento psiquiátrico não tá legal, tá todo mundo dopando, deixando internado em hospitais psiquiátricos e abandonando esses pacientes. Então, foi um movimento de luta, de conquistas, e essa luta, essa reforma psiquiátrica no Brasil, ela foi muito motivada, inspirada pela luta antimanicomial que ocorreu na Itália por volta da década de 70, pelo psiquiatra Franco Basaglia. Também já estudamos sobre ele. Também foi um marco importante a Declaração de Caracas, a criação da Lei Federal 10.216, que é a lei conhecida como Paulo Delgado, que trata sobre os direitos das pessoas com transtornos mentais, a substituição dos hospitais psiquiátricos por uma rede de atenção psicossocial, a integração dessa pessoa com transtornos mentais à comunidade, porque, como eu disse, essas pessoas com transtornos, elas eram esquecidas dentro de um hospício, um sanatório, e elas eram esquecidas, passavam o resto da vida lá. Então, foi fazendo essa inclusão deles na sociedade. E com isso foi surgindo o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente pode dividir o CAPS em algumas modalidades. Existe o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, que ele é definido conforme o número de habitantes por município. Então, se é um município pequeno, até determinado número de habitantes, ali pode ter o CAPS 1, que compõe uma estrutura mínima de trabalho, né? E assim vai até o 3, que já são os grandes centros, cidades bem maiores. Tem o CAPS-I, que é o CAPS especializado no atendimento psiquiátrico infanto-juvenil, psicossocial também. O CAPS-AD, que é o atendimento a usuários de álcool e drogas. E quais os tipos de serviço de intervenções do CAPS? No CAPS, isso não só o psicólogo, mas vários profissionais que ali atuam, eles oferecem atendimento individual ou atendimento em grupo, atendimento à família, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento medicamentoso e psicoterápico. Tem os leitos hospitalares que, mesmo hospitais não psiquiátricos, eles têm que reservar um número de leitos para casos em que um paciente, uma pessoa entre em crise, né? De repente alguém no meio da rua, no centro da cidade, entra em crise, é paciente com transtorno psiquiátrico, assim, que dependendo da situação, se houver necessidade de internação, tem que ter leitos disponíveis para esses casos nos hospitais. Consultório de rua também é um tipo de atendimento em que esses profissionais de saúde vão às ruas para poder oferecer atendimento e ver as necessidades das pessoas. Tem a residência terapêutica, que funciona como um lugar intermediário para aqueles casos de pessoas com transtornos mentais que ficaram muitos anos reclusas em manicômios e sanatórios, para ter um lugar, às vezes eles nem têm mais como voltar para a família, ou, ou, ou simplesmente precisa de um lugar intermediário para ele se acostumando, para depois ele ter o convívio em sociedade. Então, existem as residências terapêuticas e também tem um trabalho de redução de danos que envolve a intervenção relacionada a pessoas usuários de drogas e de álcool. Também plantão psicológico, vocês viram aí em textos que foram estudados nesse bimestre, que o plantão psicológico tem sido um recurso utilizado também pelo psicólogo na saúde, principalmente na atenção básica, que como também foi falado e lido e discutido, muitas vezes as pessoas pensam que o psicólogo só faz psicoterapia, ou seja, atendimento individual. Mas as ações do psicólogo, principalmente na atenção básica, na atenção primária em saúde,
ela é muito mais que isso. Então, ela envolve, trabalho com as equipes, envolve o trabalho com a comunidade, com as famílias, trabalho em grupo, mas, o plantão psicológico tem sido um recurso utilizado justamente para atender casos de usuários em crise, alguém que está num momento em crise que precisa desse atendimento, e aí ele recebe esse suporte emergencial, tendo no máximo 5 encontros com o psicólogo, é apenas mesmo para ajudar nesse momento de crise. As oficinas terapêuticas do CAPS são atividades grupais de socialização e que elas podem ser tanto expressivas, que daí envolvem atividades de expressão corporal, expressão artística, musical, ou pode ser atividades geradores de renda, no qual ensina um ofício, ensina um trabalho, alguma coisa que vai ajudar esse usuário ou mesmo seus familiares a obter renda com este trabalho. E também de alfabetização. A visita e o atendimento domiciliar não ocorre só nos casos de trabalho do psicólogo em CAPS. Isso está em todos os serviços, inclusive a gente está falando da saúde, mas na assistência social, em vários serviços. O psicólogo, o trabalho de visita domiciliar ou do atendimento domiciliar é algo que faz parte das atribuições de atividades que o psicólogo pode fazer, claro que nesse contexto de saúde, com equipes multidisciplinares. E qual o objetivo dessas visitas ou do atendimento propriamente? É conhecer e capacitar a família desse paciente que está acamado, doente, impossibilitado de se locomover. Então, dar um suporte emocional tanto ao paciente quanto à sua família e ajudá-los a descobrir e a potencializar os recursos próprios que cada um tem, que cada pessoa tem, para poder lidar com a situação, né? Veja, vamos pegar um exemplo, talvez alguém que sofreu um acidente de moto, ficou paraplégico e está acamado, e aí ele está recebendo o atendimento domiciliar, ele está com internação domiciliar. Então, uma modalidade que ele fica internado, mas na própria casa, e aí a equipe de saúde, médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, quem precisar, profissional que for necessário, vai fazer essas visitas à casa para dar esse suporte ao paciente. Então, o atendimento psicológico é um dos recursos em que acontece, né? E que vai procurar ajudar essa família e esse paciente a encontrar esses recursos que eles têm, a tentar se adaptar à nova situação e assim por diante. Então, dentre os profissionais que atuam, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, etc. E geralmente são pacientes com doenças crônicas, incapacitantes, ou pacientes terminais, com câncer, fase terminal, ou pacientes que necessitam de reabilitação. A redução de danos é uma política também em saúde, que ela visa melhorar as condições de vida e saúde de dependentes de drogas inseridos na rede de atenção à saúde e assistência social, evitando a marginalização. Essa política é uma política assim bem controversa, polêmica, porque a gente durante muitos anos o que se faz, o que se prega dos governantes, das igrejas, é a total assim combate total das drogas, erradicação das drogas, né? Combater a polícia, combater os traficantes, prender os traficantes e tudo que vira nesse círculo vicioso aí do mundo do crime e da criminalidade. Então, a política de redução de danos, ela tem um outro olhar.
ela não vê as pessoas. Vamos pensar lá na Cracolândia, em São Paulo, que nesses municípios que têm usuários de droga, geralmente eles têm um lugar que é específico deles, né? Um território deles, vamos dizer assim. Então, nessa política da redução de danos, esses profissionais, eles não vão, de saúde, não vão ficar querendo convencer ou tratar todo mundo para todo mundo parar de usar droga. Não. Eles sabem que é algo difícil, também não vai pegar todo mundo assim à força, né? Porque poderia fazer uma internação compulsória, por exemplo, para a pessoa se livrar das drogas, mas não é isso que se pretende nessa política de redução de danos. Ela visa oferecer melhores condições de vida e saúde, se é que é possível, mas dentro da realidade deles, oferecer os serviços de saúde disponíveis, também da assistência social, evitando a marginalização. Então, vamos dizer assim, que de um lado tem aquela política repressora, que quer assim acabar totalmente, né, com a abstinência, desintoxicar, e a redução de danos é uma política menos pretensiosa, mas assim que visa tipo, tá, se você quer usar droga, mas vamos tentar diminuir a quantidade, ou se faz uso de injetáveis, fornece as injeções, as seringas descartáveis. Então, é um tipo de coisa que vai, assim, tentar conscientizar a pessoa de que ela precisa pensar sobre isso, mas não de uma maneira obrigatória, levando ela forçadamente a um tratamento. Então, é diferente do combate total às drogas. Essa política, ela surgiu na Holanda e posteriormente foi sendo aplicada em outros países. No Brasil, ela surgiu por volta dos anos de 1980, na cidade de Santos, em São Paulo, cidade de praia, né, litoral, no Rio de Janeiro e em Salvador. Na época, justamente, que estava tendo um aumento muito grande de números de pessoas infectadas pelo HIV e pela AIDS, né? Então, nos anos 80, isso foi muito, assim, foi o auge da, da infecção, né, do surgimento da doença, do HIV/AIDS, e eles viam essa relação com o uso de drogas, troca de seringas, uma vida, comportamentos de risco, situações de vulnerabilidade, e então, nessas cidades começaram a trabalhar nessa política de redução de danos. É mais voltado à informação, à oferta de serviços de saúde disponíveis, a vacinar essas pessoas, esses grupos, até fornecer seringas descartáveis, prescrever droga que eles já utilizam, mas numa dosagem menor, mais controlada, e até os serviços de desintoxicação, caso o paciente resolva que ele quer parar totalmente de usar droga. E essa política ela é realizada junto com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, são usuários de drogas, travestis, prostitutas, pessoas com HIV/AIDS, com outras doenças também, mas eles são considerados assim os grupos de risco, né? Não visa a abstinência total de drogas e procura conscientizar os usuários e indicar os serviços disponíveis. Aproveitando já que a gente começou a falar sobre o HIV/AIDS, dentre uns serviços específicos que atuam nessa área, existe o SAI. O SAI é o Serviço de Assistência Especializada e que os municípios têm que ter nesse local. Geralmente são lugares sem placa, é um lugar mais assim discreto, porque o público que eles atendem são pessoas com HIV, AIDS e seus familiares, e também pessoas com doenças infecto-contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis. Então, para evitar a estigmatização, eles não colocam placa, é bem sigiloso o atendimento,
para não expor essas pessoas. Então, eles procuram formar um vínculo com esse portador do vírus HIV/AIDS, como disse também, fazê-lo cuidar da sua saúde, né? Se responsabilizar, tomar os cuidados, evitar a propagação a outras pessoas. E é interessante que o Brasil é o único país no mundo cujo tratamento para a AIDS é oferecido gratuitamente a todas as pessoas pelo SUS, sem distinção. É uma unidade assistencial ambulatorial que presta atendimento médico, farmacêutico, psicossocial aos pacientes e familiares. Dentre os profissionais que atuam nessa área do SAI, está o médico infectologista, enfermeiro, psicólogo, assistente social, farmacêutico e a coordenação. Então, vocês veem mais um lugar que a presença do psicólogo é primordial, né? Na saúde, há vários serviços em que a presença do psicólogo se faz necessária. E nós temos também o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, chama-se CEREST. Geralmente são regionais, então, como eu já comentei aqui em Rondônia, nós temos 3 CERESTs, um em Porto Velho, um em Ji-Paraná e outro em Vilhena. Então, é regional, né, e ele, o CEREST, ele faz parte da política do RENAST, que é a política federal sobre a atenção dada à saúde do trabalhador. É um dispositivo importante criado para disseminar as contribuições teóricas e práticas do campo da saúde do trabalhador. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho mata aproximadamente 2 milhões de trabalhadores por ano, além de acidentes de trabalho e novos casos de doença. E percebe-se que ocorre muito uma subnotificação. Então, há muitos casos que não são nem contabilizados, mas que existem. E quando a gente fala em saúde do trabalhador, é desde ter equipamentos de proteção, de cuidados, EPIs, né, ter essa segurança do trabalho, mas não só isso, vários fatores que envolvem aí para que esse trabalhador não adoeça, ele não fique com atestado, não fique assim, indisponível para o trabalho. Porque a gente vê nos dias de hoje também a questão do assédio moral e tantas coisas mais que ocorrem nesse mundo do trabalho e que vai adoecendo a pessoa. Então, o CEREST busca promover ações relacionadas à vigilância, à assistência, à educação em saúde e produção de informação em saúde do trabalhador. É importante, para finalizar, pensarmos que a saúde é uma experiência vivenciada no corpo. Então, a saúde é algo que a gente tem que promover, tem que não é algo que a gente dependa só de políticas públicas, só dos governos, mas é algo que tem que fazer parte do dia a dia do ser humano. E tem num texto que diz assim, que não existe um limite entre a saúde e a doença, mas uma relação de reciprocidade entre ambas, entre a normalidade e a patologia, na qual os mesmos fatores que permitem o homem viver, como alimentos, água, ar, clima, habitação, trabalho, tecnologia, relações familiares, sociais, dentre outros, podem causar doença se agem com determinada intensidade, se pesam em excesso ou faltam, se agem sem controle. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? E, e a psicologia da saúde, ela visa contribuir justamente para a melhoria do bem-estar psicológico, a qualidade de vida dos pacientes, a redução de internação, a diminuição do uso de medicamentos e dos serviços de saúde em geral. Dentre as possíveis ações da psicologia, como eu disse,
está o atendimento individual, o atendimento grupal, familiar, as visitas e atendimento domiciliar, a psicoeducação, atenção às crises, a articulação intersetorial, a avaliação psicológica, dentre outras. Então, eu finalizo aqui, são tópicos que vocês foram estudando quando fizeram os mapas mentais, vocês viram nos textos, né? E aqui a gente sintetizou as principais ideias do conteúdo do segundo bimestre da disciplina Introdução à Psicologia da Saúde. Tá bom? Um abraço para vocês.